47 minutos. O prefeito Dário Saad, do Republicanos, está no segundo ano do atual governo e, a partir de agora, a população acompanha com mais atenção o andamento das políticas públicas e também das entregas previstas. Em um ano de eleições estaduais e nacionais, cresce o interesse por prioridades, prazos e resultados, especialmente em áreas como saúde, mobilidade urbana e infraestrutura. E é nesse contexto que a CBN Campinas conversa agora com o prefeito Dário Saad, a quem agradeço a disponibilidade. Bom dia para você, Dário. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, prefeito. Prefeito, esse é o segundo ano do segundo mandato, né? Na sua avaliação, o que Campinas avançou menos do que o planejado até aqui e se há justificativa também dentro desse contexto? Primeiro, se você me permitir, vamos falar o que Campinas avançou, né, Sandra? Nós avançamos na universalização do número de vagas na educação infantil, para as creches, que era uma pauta constante aí, né? Falta de vaga em creche, filha da creche. Hoje nós temos um número de vagas suficiente, podemos ter que construir alguma unidade por questões de logística, mas hoje Campinas tem um número de vagas suficiente. E outras questões que a gente avançou na habitação social, em relação à filha da habitação, a gente reduziu bastante. Não vou ficar aqui falando tudo isso, mas eu acho que a gente precisa avançar. A gente precisa avançar mais na questão do transporte público, que nós temos aí marcado para o próximo mês a abertura do processo de licitação. E hoje, inclusive, a gente até trouxe uma reportagem aqui mais cedo, exatamente falando das questões de infraestrutura, né, viária, e um passo que a gente também tem o balanço aí da própria INDEC em relação das autuações às empresas também de transporte, né? A gente ainda tem que aguardar até o dia 23, né, para realmente saber se vão ter propostas, mas até diante do histórico, né, que tivemos de não ter interessados, existe algum plano B também e para garantir a assistência necessária e de segurança aos usuários até que haja a conclusão final também de todo esse processo? Olha, nós começamos no ano passado, conseguimos renovar 130 ônibus dentro do contrato antigo. O contrato que vence em 2026 ou 27, se não me engano, está para vencer. Nós conseguimos renovar alguns ônibus, a troca de ônibus, colocamos ônibus novos em muitas linhas e independente do processo de licitação, que deve ser concluído em fevereiro, a gente tem feito essa pressão, a gente tem multado as empresas de ônibus, a gente tem tido uma postura muito firme em relação a isso. Então, independente do contrato ser um contrato que está para vencer e da licitação está correndo em paralelo, a gente tem feito um trabalho firme de autuação e conseguimos no ano passado uma troca, uma renovação de um percentual da frota. Agora, em relação à infraestrutura, né? A gente teve aí um retorno da reportagem, né? Da própria prefeitura em relação lá ao Gargantilha, mas ainda assim a gente lembra que é um problema histórico ali. E por que essa dificuldade também de viabilizar uma estrutura melhor? Você, Felipe, nós estamos com uma dificuldade. Prefeito, só perdão pela interrupção, deu uma falha no sinal e começou a cortar a sua fala. Vamos tentar de novo, prefeito, só para testar? Ver se melhorou. Tá dando para ouvir bem? Tá meio esquisito ainda. Tá ouvindo? Acho que agora dá. Eu tô ouvindo bem vocês. Não, tá realmente esquisito mesmo o áudio. Vamos tentar fazer a ligação telefônica com o prefeito para a gente poder Sim, continuar essa conversa? Também. Vamos manter a comunicação da imagem, né, dele para quem está nos acompanhando também pelo YouTube da CBN Campinas, e a gente vai também fazer esse contato via celular aí com o prefeito Dário Saad, para que a gente possa compreender melhor, né, os questionamentos que são nossos, mas são também da comunidade,
diante do que eles enfrentam no dia a dia e como o próprio prefeito reforçou, que é realmente o desafio maior nesse momento, a questão do transporte público, e havia questionado a respeito exatamente da infraestrutura também na cidade como um todo, mas especificamente ali na região do Gargantilha. A gente está falando do Gargantilha, mas tem outros ouvintes também já mandando mensagens aqui sobre questões relacionadas à infraestrutura. Eu lembro a você que você pode continuar participando aqui com a gente no nosso WhatsApp, 991869070. Já tem muitas mensagens chegando por aqui. Nós vamos tentar colocar todas as perguntas que vocês estão mandando durante esse tempo de entrevista com o prefeito Dário Saad. Só relembrando, né, que esse ano nós temos eleições a âmbito do estado de São Paulo e também do governo federal. Isso acaba movimentando o cenário político de uma forma bastante intensa. A gente até conversou com o Bruno Silva, né, durante essas últimas semanas aqui inclusive na virada do ano, falando sobre as expectativas para as eleições 2026, e há uma expectativa nos municípios também, né, porque a gente sabe que existem muitos interessados em municípios que querem eventualmente sair candidatos a deputado estadual, deputado federal, ou até mesmo tentar alçar os governos estaduais. Vamos tentar restabelecer essa comunicação. Dário, o senhor consegue nos ouvir bem, né? Ainda continua. Não, ainda não. Com problema. A gente tem esse contato com o prefeito, mas nós vamos tentar ainda por um outro número para poder garantir essa comunicação e entendimento melhor. A gente sabe que a internet, às vezes, ela prega umas peças na gente, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo agora nessa nossa comunicação. Só relembrando que o prefeito já apontou aqui algumas questões, né, que ainda tem a melhorar, entre elas, principalmente, o transporte público aqui da cidade, licitação que já está correndo, a entrega das propostas no começo do mês de fevereiro, e o leilão vai acontecer na sede da B3 em São Paulo no dia 23 de fevereiro. O transporte público que é um dos gargalos nesse momento aqui do nosso município. Lembrando que você continua participando aqui com a gente no 991869070, mandando as suas mensagens e as suas perguntas eventualmente, tá? Você pode mandar também em áudio, só por favor, se for em áudio, até 20 segundos de duração para a gente poder conseguir colocar no ar. Ainda estamos, para você que está sintonizando agora, nós estamos restabelecendo contato com o prefeito de Campinas, Dário Saad, que conversa com a gente hoje aqui no CBN Campinas para falar das expectativas aí para o ano de 2026, segundo ano do segundo mandato, e também falar dos gargalos que nós temos aqui no nosso município. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu só aproveitar, já que a gente está falando de infraestrutura, de questão aqui de trânsito e coisas do tipo, só atualizar algumas informações para vocês sobre as questões que nós temos hoje aqui na cidade de Campinas. Ainda prossegue o alagamento ali na estrada do Mão Branca, na altura da ponte da rodovia dos Bandeirantes. O motorista ainda não consegue circular por ali, tem equipes da Secretaria de Serviços Públicos nesse momento. E eu quero aproveitar aqui falar sobre uma situação que o Gramari nos trouxe aqui no nosso WhatsApp, a movimentação da Guarda Municipal nesse momento na Avenida Aquidabã. Segundo a Guarda Municipal, foi um encontro de uma pessoa morta, tá? Um homem ali na Avenida Aquidabã, o SAMU foi acionado e constatou o óbito, perícia foi acionada e o caso será registrado no 1º Distrito Policial. 9h56, estamos retomando a nossa conversa com o prefeito Dário Saad do Republicanos, e a gente iniciou a conversa falando dos desafios para esse segundo ano de mandato do governo atual, e com foco inicial aí em questões do transporte como algo importante para ser solucionado nesse momento, e também a questão da infraestrutura que a gente também questionava. Agora sim, restabelecido o contato, o prefeito queria então ouvir exatamente o que está sendo projetado. Olha, Sandra, estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Então tá bom. Então, primeiro vou fazer um balanço geral do que foi investido em infraestrutura na cidade. Só em relação a asfalto, pavimentação e drenagem, foram 40
bairros, entre 16 grandes bairros e 24 núcleos que foram asfaltados em Campinas. Foi o maior programa de infraestrutura em relação à pavimentação asfáltica e drenagem que Campinas teve nas últimas décadas. Em relação ao Gargantilha, não sei se vocês sabem, nós asfaltamos 7 quilômetros lá, que vai da rodovia até a ponte ali do Rio Atibaia. Sabemos que a gente comentou isso aqui, inclusive. Federal Marcos Pereira. Hoje, para chegar no Gargantilha, falta o trecho que vai da ponte do Rio Atibaia até o bairro Gargantilha. E nós já estamos levantando possibilidades de financiamentos e emendas parlamentares, como a gente conseguiu do deputado Marcos Pereira, para completar o segundo trecho. Porque há 3, 4 anos atrás, nem esse trecho de 7, 8 quilômetros não estava asfaltado. Outra coisa importante para o Gargantilha, que não sei se você e o Felipe sabem, não tinha água encanada lá. Vocês sabiam disso? Nós também noticiamos isso aqui. Fizemos uma adutora de quase 20 quilômetros. Foi o maior investimento num bairro para levar água encanada. Sim. Quando eu fui levar água encanada, teve morador lá que chorou, falou: prefeito, eu nunca imaginava que chegava água encanada aqui no Gargantilha. Então, assim, temos problemas assim, temos, mas é importante falar que foi feito esse asfaltamento, esse asfalto no trecho da rodovia até a ponte do Rio Atibaia, que dá um trecho, se não me engano, de 7 quilômetros. O que falta agora da ponte do Atibaia até o bairro, nós já estamos correndo atrás. Então, nunca se investiu tanto no Gargantilha como na minha gestão. Agora, quando se fala da notícia que está faltando asfalto, não fala que foi feito 7 quilômetros há 3 anos atrás. Mas nós falamos, prefeito, nós comentamos então, assim, isso agora aqui. Outra coisa importante é o seguinte: nós temos um plano de asfalto e de levar a estrutura em outros bairros de Campinas que não estão sabendo, que estão precisando. E nesses 40 núcleos e bairros, tinham bairros que tinham mais de 60 anos esperando asfalto e drenagem. Então nós avançamos muito e já estamos com planos e buscando investimento para fazer os asfaltos, as pavimentações e as drenagens que estão faltando. Ô, prefeito, então, essa é a questão. A gente está pontuando sempre questões aqui, né, do que a gente acompanha e que realmente ainda precisa, embora o senhor queira reforçar muito o que já foi feito, mas a gente também tem esse papel de... Sim, mas a gente tem também esse papel de cobrar em outras áreas, né? Essa estrada do Gargantilha, ela precisa de asfaltamento para chegar no Gargantilha, da ponte do Atibaia até o bairro. Agora, o que foi feito da ponte, da rodovia até a ponte, que são 7 quilômetros, foi importante para a região. Sim. Não, a gente entende isso. Que não tinha água encanada. Por que nunca levou água para o Gargantilha? Porque a população lá é pequena e a adutora que precisou fazer de quase 20 quilômetros foi um investimento grande, foi decisão de prioridade política fazer tanto essa primeira parte do asfalto lá, como também levar água encanada para o Gargantilha. Não, perfeito, né? São questões importantes realmente. O que eu quero só pontuar é que a gente está aqui também para saber dos desafios que tem ainda para resolver algumas questões. Claro. O senhor citou aí a questão da necessidade de emendas parlamentares para garantir ainda melhor estrutura aí na questão do Gargantilha. Não só né? emendas, veja bem, esses 40 bairros que eu falei, entre núcleos, 24 núcleos e 16 bairros, a grande maioria foi feito com recursos de financiamento, de empréstimo que a prefeitura fez com o ajuste econômico que nós fizemos na época para poder captar recursos para investimento. Um percentual menor foi feito através de emenda, mas nós estamos viabilizando e possibilitando mais empréstimo também. No caso do Gargantilha, que eu expliquei, a primeira fase que foi feita lá na Estrada Carlos Gomes foi com um recurso de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pereira. Nesse caso foi emenda. Agora, pegando outras áreas, como da educação, que também o senhor chegou a citar inicialmente, né? Existe a promessa da ampliação da rede de dados, principalmente na modernização da gestão escolar com tecnologias digitais, ajuste na estrutura, né, de pessoal, né, aumento dos gestores escolares, né, para aqueles escolas com mais de 1.500 alunos. Isso está garantido para o início desse ano letivo? Sem dúvida, Sandra. Nós já concluímos a passagem
da rede de fibra ótica no circuito das escolas, e agora nós estamos fazendo a ligação com as escolas. Então esse projeto está bastante avançado, vai garantir uma conectividade, uma conexão das nossas escolas, mas eu acho que além dessas questões que você falou, nós vamos começar o ano de 26 fazendo a licitação para 2 Ceprocamp, um Ceprocamp na região dos Amarais e um Ceprocamp na região do Padre Anchieta, do Distrito Nova Aparecida. Além disso, vamos dar início às escolas de tempo integral, ensino fundamental de tempo integral. Já vamos começar em 2026. As licitações do Ceprocamp começam no primeiro semestre e durante o ano nós lançaremos também o início do programa das escolas de tempo integral, de ensino de tempo integral. Sim. Outra coisa importante, ontem mesmo a gente discutiu e está muito avançado a construção de 4 grandes escolas estaduais aqui em Campinas, com capacidade de 5.000 vagas, um investimento grande do governo do estado para levar essas 5.000 vagas para as regiões da cidade de Campinas que precisam de uma estrutura melhor do governo do estado, aí que seria o Fundamental 2 e o ensino médio. Então nós estamos avançando tanto na educação, na rede municipal, que é a competência da prefeitura, mas também na rede estadual, que é competência do governo do estado. Deixa eu só aproveitar aqui para responder a pergunta de vários ouvintes que estão mandando questões aqui sobre infraestrutura, especialmente asfalto em alguns bairros, como na região ali do Parque São Quirino, até mesmo na região do Ouro Verde, enfim. A cidade teve alguns recapeamentos em vias prioritárias, como a Avenida Lix da Cunha, por exemplo. Existe algum plano de levar recapeamento para os bairros? Porque hoje o que a gente percebe é meio que um queijo suíço, assim, muita ondulação, carros quebram com muita facilidade. Tem algum plano para levar esse recapeamento para bairros? Tem, nós fizemos na primeira gestão mais de 150 quilômetros de recapeamento. É que Campinas é uma cidade grande e uma cidade que tem 251 anos. E realmente tem muitas ruas que o pavimento asfáltico é antigo, mas nós temos sim um plano de recape que inclui avenidas e ruas e vias mais movimentadas também dos bairros, das regiões do Ouro Verde, do Campo Grande e outras regiões de Campinas também. Secretário, na área da saúde, a gente vem acompanhando aí as necessidades, principalmente de estruturas das UPAs, da própria rede de Mário Gatti, às vezes falta de manutenção, equipamentos ou até de profissionais, segundo as próprias reclamações que chegam dos usuários aqui pra gente. Isso acaba sendo um problema pontual na sua visão? É realmente estrutural? E o que está sendo feito, né, para mudar essa percepção? Pronto, primeiro, só no ano passado a gente colocou em funcionamento o Hospital da Mulher, nós assumimos o Hospital do Amor e transformamos no Centro Diagnóstico de Oncologia, e a gente vai continuar na ampliação. Em relação a questões que acontecem de reclamações, a gente acompanha tudo e é preciso ressaltar, Sandra, que 20 a 25% do atendimento na rede municipal de Campinas não são pacientes de Campinas, mas isso é uma questão histórica, mas é importante ressaltar. Qual o grande passo que nós demos? Eu falo agora como presidente do Conselho da Região Metropolitana. O grande passo foi conseguir conquistar o Hospital Metropolitano, que será um hospital de 430 leitos, ali ao lado do AME, próximo do Mário Gatti, que deverá ter início às obras nesse ano. Então, esse é a grande reivindicação, principalmente dos prefeitos da região metropolitana. Ele vai atender uma demanda regional? Vai, mas à medida que ele atende uma demanda regional, certamente ele reduz essa pressão de 20%, 25% do atendimento em Campinas, que não são pacientes de Campinas, e que Campinas sempre atendeu. Então, é importante também dividir essa questão da saúde com os outros entes federativos. É claro que a imprensa, no geral, cobra os prefeitos, mas ela esquece muitas vezes que a saúde é um atendimento, o SUS é tripartite. Há 20 anos atrás, Sandra, isso é preciso ressaltar,
75% do dinheiro que a saúde aplicava em Campinas vinha do governo federal. Hoje é apenas 25%. Então, o município banca do seu IPTU e do seu ISS 75% do atendimento à saúde. É claro que a CBN Campinas vai reclamar da saúde para o prefeito. Não vai falar com o secretário de Estado, muito menos com o ministro da Saúde. Sim. Agora, é uma discussão que eu faço como vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos lá em Brasília, porque se não resolvermos o financiamento da saúde, se os governos federal e o governo estadual não participar mais do financiamento, os municípios vão chegar num momento que não tem mais onde, a não ser que tira dinheiro da educação e aplica na saúde. Então, assim, é preciso discutir o financiamento. Sim. Porque saúde não se faz só com boa vontade, tem que ter recurso, e não é uma política pública barata, e tem que ser isso mesmo, mas é uma questão que tem que ser discutida. Sim. Então, a Prefeitura de Campinas hoje tem 3 hospitais, fora o Hospital da Mulher. A Prefeitura de Campinas ampliou muito o atendimento através da estratégia de saúde digital, e é claro que nós temos problemas, mas a gente tem avançado bastante. Agora, uma questão estrutural, ou o Brasil inteiro e a imprensa também discute o financiamento, ou a gente vai ficar fingindo que o problema está só nas costas do prefeito. Inclusive, especialistas em gestão mesmo de saúde falam da importância desse investimento na questão básica, né, da saúde ali, da saúde da família especificamente, né, sim, mas digamos que é um trabalho ali inicial para evitar complicações. E aí eu queria aproveitar até o dentro do que estava lá no programa dos 100 dias das reformas de algumas unidades, né? E aí tinha ficado para trás as unidades de saúde Santa Mônica e Santa Lúcia, naquele prazo previsto dos 100 dias, né? E aí, por que do atraso também nesse cronograma e para essas 2 unidades específicas, né? O que está sendo direcionado? Eu vou verificar especificamente, Sandra, o que aconteceu nas 2 unidades e passo para vocês, porque especificamente das 2, agora eu não tenho informação técnica, mas faço questão de passar na sequência, viu? Tá? Eu quero passar a informação correta mesmo, tá bom? Em relação ao raio-x do Mário Gatinho também, que era a promessa ali importante do atendimento pediátrico. Eu vou verificar, mas no que eu sei está funcionando, mas eu vou verificar e te falo, tá bom? Pensando ainda nas promessas da nova sede do Hemocentro, tinha uma licitação prevista para maio de 2025. Isso, a nova sede do Hemocentro, o Hemocentro é uma estrutura vinculada à Unicamp, e nós temos um acordo com a Unicamp de propor uma nova sede. O que nós fizemos que alterou esse cronograma? Nós levamos o Hemocentro para o antigo Hospital do Amor, lá do lado, que hoje é o Centro de Diagnóstico e Oncologia e o Hemocentro. Então, hoje, houve um atraso nesse cronograma, porque dentro da estrutura do Hospital do Amor, o Hemocentro está com uma estrutura adequada. O senhor falou, né, da importância de ter aí o apoio, né, com alguns recursos e até de emendas. Não é apoio, Sandra, na saúde é financiamento. Quer dizer, as prefeituras têm que gastar 15% e gastam 30%. Tem que investir 15% e investe 30%. O que nós precisamos é que o governo federal aumente a participação no financiamento da saúde no Brasil inteiro. Sabe? Eu não estou falando de Campinas. Eu dou o exemplo de Campinas porque é simbólico que há 20 anos atrás, 75% do dinheiro vinha das instâncias federal e estadual. Sim. Hoje é o contrário. Então, assim, é preciso fazer uma reflexão. Porque, assim, é muito simples essa discussão rasa. Tem que investir mais, a prefeitura tem que fazer mais. Se a gente não olha no financiamento. Sim, então, e a utilização desses recursos, né, prefeito, que eu queria trazer aqui em relação, por exemplo, das emendas parlamentares destinadas à Santa Casa, né, que a gente acompanhou aí a repercussão pública por causa da regulamentação dessas emendas, que só veio depois de uma crise da suspeita do desvio. E aí, até pensando nisso, né, na utilização desse recurso, da transparência também do processo, né, porque
A regulamentação, Sandra, a regulamentação veio depois da regulamentação do Supremo Tribunal Federal. E também do fato que aconteceu em Campinas. Teve os questionamentos sobre as emendas da Câmara, mas a gente só pôde fazer aquela regulamentação depois que houve a regulamentação via Supremo Tribunal Federal. Tá? Só para... Prefeito, para a gente poder ampliar um pouco mais também aqui das nossas discussões, né, em outras pastas, por exemplo, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi recentemente criada, ela tem agora um orçamento próprio, mas bem pequeno, né? Corre o risco dessa pasta se tornar mais simbólica? É isso, Sandra. Você olhar uma importância de uma pasta só pelo orçamento é um equívoco. A questão da mulher, ela é de todas as secretarias. Não é uma política setorialzinha numa caixinha de uma estrutura administrativa. Que é isso? Quer dizer, por exemplo, um governo que tem 10, 11 mulheres no primeiro escalão, historicamente nunca teve o percentual que tem hoje na cidade de Campinas. Um governo que tem na Secretaria de Assistência, o Renda Campinas, que tem critérios claros que privilegia a mulher. Um governo que tem na Secretaria de Assistência o programa do auxílio moradia para aquela mulher vítima de violência e nem precisa ter medida protetiva, só com boletim de ocorrência, que foi uma inovação que Campinas fez. Então não vamos deixar a questão da política da mulher em relação só à secretaria. A secretaria, ela vai fazer um trabalho transversal. Todas as secretarias aqui em Campinas, da prefeitura, têm que trabalhar a questão da mulher, lutar contra a violência que a mulher é submetida, Sim. contra o feminicídio. Então não é a educação, por exemplo. Nós já estamos com um programa para ser lançado de trabalhar na educação, um programa de enfrentamento à violência, principalmente trabalhando com os alunos, com os homens. Então, assim, não vamos reduzir, não vamos pensar que é só a Secretaria da Mulher que vai fazer trabalho em relação à promoção de igualdade de gênero. Mais do que isso, políticas estruturais estão na Secretaria de Assistência, que é a organização dentro da estrutura administrativa. Prefeito, os primeiros projetos desse ano enviados para a Câmara, eles estão indicando foco em gestão interna, também para servidores e o próprio urbanismo, né? O senhor, por exemplo, avalia que a Câmara está iniciando esse ano com uma pauta mais técnica, estrutural, refletindo uma estratégia também da sua gestão de antecipar os debates sensíveis para o ano eleitoral, porque o Camprev, por exemplo, existe desde 2004, né? E são mais de 20 anos aí, agora que a prefeitura está enviando um plano de cargos específicos para os servidores do Instituto. Na verdade, a gente tem uma pauta de gestão interna que é importante, porque a prefeitura tem que estar bem estruturada para poder prestar um serviço de qualidade. Então, muitas questões que a gente vem mandando para a Câmara são questões importantes. Na questão urbanística, por exemplo, a gente vai colocar, já aprovou, já anunciou o Construa Já, que é aquela aprovação autodeclaratória, que é a responsabilidade de quem faz. Então a gente tem avançado muito nessas questões. E é um processo contínuo. A Prefeitura de Campinas é uma administração muito grande e que tem que estar sempre modernizada. Agora, pensando nesse ano politicamente sensível, né? Quais são aí as questões em relação ao apoio político mesmo para os candidatos aqui da nossa região, ao governo do estado ou mesmo da federação? Como que o senhor deve atuar, né, nesse momento importante também para um olhar exatamente para o município e do município, de alguma forma, contribuir? Como vai ser a sua atuação realmente junto aos políticos e aos candidatos? Olha, primeiro, eu gostaria que Campinas tivesse uma representatividade grande, tanto no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa. A Campinas tem mais de 900 mil eleitores e muitas vezes o eleitorado aqui ele acaba votando em candidatos por questões, e a democracia é assim mesmo. Mas se fosse a minha vontade,
eu gostaria que a cidade tivesse uma bancada forte na Assembleia Legislativa e uma bancada forte na Câmara dos Deputados. Então eu vou trabalhar para tentar ter uma boa representatividade de Campinas. Agora, eu não vou deixar e vou trabalhar para que o clima polarizado do país afete a gestão. Eu respeito a opinião de quem é mais radical, de quem tem opiniões mais contundentes, mas agora eu quero focar na gestão, focar no trabalho de Campinas e quero deixar a administração de Campinas longe de polêmicas que atrapalhem a condução dos trabalhos aqui. Muitos ouvintes mandando comentários aqui, questões. Nós temos aqui a mensagem do Gilmar sobre bairros antigos que estão em caráter de invasão, como por exemplo a Gleba B2, Chácara Bela Vista, ali no entorno do Osiel. Tem projeto para regularização nesses próximos anos, prefeito? Eu sei que muitos já foram regularizados, vários núcleos residenciais estão sendo regularizados, especialmente na região do Campo Belo agora é o foco, né? Ô Felipe, a gente entregou já no meu governo 22 mil escrituras no nosso programa de regularização fundiária. Quando ocorre a ocupação em área privada, aí a Coab, a Secretaria de Habitação, não pode fazer diretamente. A legislação não permite, a Coab dá toda a estrutura. Então, essas áreas que você citou, eu não sei se são ocupações em áreas eventualmente públicas, da União, do governo do Estado ou da Prefeitura, ou se são áreas privadas. Se for áreas privadas, é outro processo, os moradores, eles geralmente escolhem uma empresa especializada e a Coab dá toda a estrutura. O que a legislação não permite é que a Coab faça diretamente. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pontual aqui. O Alexandre perguntando sobre o plano de cargos e carreiras para servidor público. Eu lembro que isso também era uma coisa que era pendente, Isso está na pauta de discussões, sim. Tá. O sindicato tem feito várias reuniões com a gestão, isso está na pauta, sim. Prefeito, como a atuação no consórcio, né, da região metropolitana, como é que estão as articulações a nível exatamente da região, diante das medidas, até do que o senhor falou, né, do financiamento regional? Olha, a gente tem feito muita discussão do ponto de vista da região metropolitana na saúde. Foi uma vitória o Hospital Metropolitano. Não foi uma vitória minha como presidente da região, mas de todos os 20 prefeitos que já vem lutando há muito tempo. Então, isso foi um avanço importante. Em relação ao financiamento, a nossa demanda agora é que a tabela SUS paulista, que foi um alento na questão do financiamento, porque a tabela SUS nacional não ficou sem correção, se não me engano, por 20 anos. Agora começou uma correção, mas já está muito defasada. A tabela SUS paulista que o governador Tarcísio fez foi um alento, uma iniciativa importante, e a nossa demanda da região metropolitana é que se estenda aos hospitais municipais também. Então, eu tive uma conversa antes de ontem, com o secretário Eleusis, e o governador Tarcísio está para assinar a documentação para que os hospitais municipais também tenham o acesso, também recebam a tabela SUS paulista. É uma demanda grande. Na discussão de Brasília, da Frente Nacional dos Prefeitos, eu tenho também trabalhado para que o Ministério da Saúde discuta algum tipo de adequação à tabela SUS. Eles têm uma legislação que está reajustando daqui para frente, mas ficou muito tempo defasado. Isso realmente é complicado, porque o município não consegue pagar os procedimentos com a tabela SUS do Ministério da Saúde e tem que complementar o que está acontecendo aí, por isso que aumentou muito o percentual do município. Dário, muito obrigada por nos atender hoje. A gente teve ali uma dificuldade inicial com a conexão realmente, né? Mas agradeço pela disponibilidade, agradeço por entender também aqui os nossos questionamentos que são necessários para esse momento, mas o espaço vai continuar sempre aberto para esse diálogo com os nossos ouvintes. Não, olha, eu entendo, Sandra, Felipe, quem é prefeito de uma cidade como Campinas tem que trabalhar com os questionamentos, com as reclamações, e eu trato isso de uma maneira super tranquila. Então, assim,
Para mim é uma honra poder falar com vocês, um debate aberto, transparente, sabe? É assim que a gente constrói, a cidade de Campinas realmente tem muitos problemas, a gente é uma cidade grande, de 1.200.000 habitantes, mas ela tem avançado em muitas coisas também. Então isso é importante a gente ressaltar, e às vezes eu tenho que aproveitar um pouco para falar também o que a gente fez em relação aos temas, senão, no caso da Carlos do Bergantino, também lembrar que foi asfaltado 7 quilômetros, da água que a gente levou, também é justo do ponto de vista da explicação para a população. Não, então, nós temos esse compromisso também, viu, Dário? De poder trazer as coisas. Muito obrigado, Sandra, Lambert, e muito obrigado, Felipe. Obrigada mais uma vez, prefeito. 10h22. CBN, a rádio que toca notícia.